Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste nono dia da Trezena, na reflexão feita como guia espiritual do dia de hoje, vemos que Santo Antônio regulou a virtude da esperança de acordo com o seu fim, o fim no qual se compromete tal virtude, se indica tal virtude. Ora, se o fim da virtude da esperança é Deus, essa virtude deve ser regulada ao modo infinito, de certa maneira. É bem verdade que quando morremos, não temos mais necessidade da virtude, da fé e da esperança, porque nós já vemos Deus, e no céu nós só teremos a virtude da caridade. Mas quando eu digo infinita, é sobre certo aspecto, é de maneira figurativa. Infinita no sentido de que devemos sempre crer na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos crer na sua justiça, mas também na sua misericórdia. E por quê? Parece uma pergunta meio óbvia, né? Por que crer? A gente pergunta, mas Frei, porque é preciso na nossa vida espiritual. Parece até uma pergunta idiota, parece até uma pergunta que não tem cabimento, mas é muito necessário para a nossa vida espiritual. E por quê? Vejam, nós falamos na conferência passada sobre os caminhos da vida espiritual, os senhores e senhoras lembram? E falávamos que o caminho da vida, da via espiritual, é dividido por 3 fases: via purgativa, que é o início; via iluminativa, que é o meio; e via unitiva, que não vou dizer que é o fim, não, porque depois a união continua no céu. Lá na via, na união com Deus, vamos viver toda a eternidade na realidade. Então, São Boaventura explica essas vias de 3 maneiras, que eu achei muito interessante, e por isso trato desse tema a partir de São Boaventura. Os termos são calorosos, por que não dizer poéticos? Então diz assim: os 3 atos da vida espiritual são esses: o estímulo da consciência, ou o exame de consciência; a purificação, que nós falamos na outra conferência; a luz da inteligência, ou seja, nosso Senhor iluminando a nossa inteligência, nos dando luzes sobre verdades e sobre possibilidades para caminharmos na vida espiritual. E o terceiro, o calor da sabedoria, que é a união com o amado. O amado, quando se une à alma, ele aquece a alma pela sabedoria das coisas celestiais, que é um pouco diferente da luz da inteligência. A luz da inteligência revela, assim como um quarto escuro, que aos pouquinhos vão acendendo luzes até chegar à última lâmpada. Então vai clareando esse cantinho aqui, vai clareando esse cantinho ali, vai clareando esse cantinho ali, vai clareando ali, vai clareando ali. Daqui a pouco a casa está toda clareada
e a lareira, por assim dizer, acesa para nos aquecer. Esse é o calor da sabedoria. Nós temos pequenas luzes até chegarmos ao calor da sabedoria. E nós vamos passar dessa via em que nós nos purificamos através do estímulo da consciência, ou seja, examinamos os nossos vícios, examinamos os nossos pecados, examinamos as nossas principais faltas, e a partir disso, a partir desse acúmulo da consciência, nós damos um novo passo, que na verdade não damos, é Deus que dá para nós. E qual é esse próximo passo? A luz da inteligência. E todos os senhores e senhoras são sim, podem ser que não cheguem, hein? Podem ser que não cheguem. A via espiritual, os caminhos da via espiritual não são os mesmos para todos. Tem pessoas que passam a vida inteira na via purgativa. Tem pessoas que passam a vida inteira na via purgativa. Ou, claro, Deus permite, e também pela própria dificuldade de seguir aquelas indicações que eu dei na última conferência sobre a via purgativa. Não consegue fazer um exame aprofundado de si mesmo, às vezes tem um vício, um hábito ruim, um mau hábito, né, que o impede, um defeito dominante que não consegue vencer, e também muitas vezes tem dificuldade de pedir a Deus essa graça. Como eu já falei na última conferência, muitas pessoas não pedem a Deus a graça de avançar. É verdade que São Bernardo diz que quem não avança regride, porém são efeitos dessa inefável sabedoria divina, providência divina, que nós não sabemos. Muitas pessoas, é misterioso para nós, muitas pessoas não avançam hoje em dia na vida espiritual, mas por efeito da misericórdia de Deus, da bondade de Deus e de sua providência divina, algumas dessas pessoas são eleitas. Por isso que eu disse que no momento da morte e no momento que vou morrer, acabam se salvando, mesmo não alcançando avançando na vida espiritual. Isso pode acontecer, sim, Deus pode fazer isso. Porém, o normal é avançarmos. Eu não sei se, acho que os senhores e senhoras entenderam o porquê eu disse que muitas vezes algumas pessoas acabam vivendo a sua vida inteira num dessas três vias. Bom, mas o nosso desejo é avançar. Todos aqui estão obrigados a desejar em vossos corações, em seus corações, chegar à via unitiva, a via de união com Deus, cada qual no seu estado de vida. E é possível? Vejam os pais de Santa Teresinha. Frei, mas é impossível na vida matrimonial, na vida conjugal, me aplicar na meditação, me aplicar na oração, possível, é meio difícil. Portanto, essas vias que o Senhor indica, que é iluminativa e primitiva, para nós é difícil. Não é não. Se vocês se aplicarem, vocês conseguem. Primeiro pedindo a graça a Deus, e depois se aplicando nos exercícios espirituais. Lembra da negligência, que nós falamos sobre negligência? E a negligência tem 3 aspectos. Negligência aonde? Na oração. Negligência aonde? Na leitura espiritual. Negligência aonde? Nas boas obras.
na outra conferência, quais são os vícios que são raízes da negligência. Quais são os vícios que são raízes da negligência? Então é só buscar na outra conferência. Nós vamos chegar a dizer como nós empregamos nosso tempo, de que maneira e sobre que fim. São as raízes da negligência. Se nós começarmos a examinar, nós vamos chegar nessas raízes. Mas hoje eu quero tratar de modo mais particular dessa via de luzes espirituais, ou seja, da via iluminativa ou da via da luz da inteligência, que é uma via mais de comunicação divina para a alma. A alma já se purificou na via purgativa, já passou aquela grande purificação daqueles vícios capitais que impedem a alma de uma comunicação mais próxima com as luzes do amado. E a alma já purificada nessa primeira etapa, o próprio amado, ou seja, nosso Senhor, ilumina a alma de coisas, de mistérios, de conhecimento de sua própria natureza divina, de certa maneira, e de fatos relacionados com a fé. O próprio Deus vai iluminando a alma, nosso Senhor vai iluminando a alma. Primeira luz que nós temos, e essa luz, ela é excitada, por assim dizer, na via purgativa, é a luz do conhecimento de nós mesmos, ou seja, a nossa miséria. Nós já excitamos isso no apuro da consciência, ou seja, no exame de consciência. Mas Deus, nosso Senhor, nessa operação que Ele mesmo faz, vai iluminando a alma de uma tal maneira que a alma consegue perceber aquilo que estava, por assim dizer, oculto para a sua inteligência. Porque essa mesma alma estava submersa em defeitos muito piores, que ela não conseguia perceber aquele pontozinho de imperfeição. E ela começa a perceber toda a sua miséria e toda a sua imperfeição aos poucos nessa via de iluminação. Imagine uma casa, estou imaginando uma casa, imagine agora uma casa, toda escura, que nunca foi aberta. Por cima da casa se faz um primeiro orifíciozinho e a luz do sol penetra no centro da casa. Esse orifício vai crescendo, e à medida que ele vai crescendo, o que vai acontecendo com a luz? Vai expandindo no quarto. E à medida que a luz vai expandindo no quarto, conseguimos ver toda a sujeira que estava naquele quarto fechado durante muitos anos. E à medida que a luz vai crescendo, vamos limpando toda essa sujeira, essa poeira, e vamos encontrando cada vez mais poeira, cada vez mais sujeira, cada vez mais poeira, até que o quarto está quase limpo. Mas percebemos que existem ainda aquelas sujeirinhas num ponto da casa, aqueles pontos miúdos da casa, do quarto, em que a luz começa a penetrar. Bom, essa analogia diz respeito à iluminação que nós temos de nós mesmos, que Deus nos dá de reconhecer a nossa miséria. São João Maria Vianney uma vez pediu a Deus que mostrasse toda a sua miséria. Muito corajoso, né? Pediu a Deus que mostrasse toda a sua miséria de uma vez só. Pois bem,
se isolar, porque ele percebeu o tamanho da sua miséria. Eu não queria mais, não. Eu percebi o quanto eu sou miserável. Não quero. Não. Quem sou eu para dirigir as almas dos outros? Quem sou eu para ser um grande, um pároco? Quem sou eu? Não tenho condições, nem para mim. Reconheceu a sua própria miséria. Santo Antônio, no final da vida, pensava, foi uma grande tentação que teve, que tinha feito tudo errado. E pedia a Deus misericórdia pela sua alma extremamente pecadora. Santo Antônio, Padre Pio, uma vez uma senhora disse: Padre, o senhor é muito santo. Ele olhou para ela e disse assim: se você soubesse como eu sou por dentro, você não dizia isso. Padre Pio, reconheceu a sua miséria. Quanto mais perto da luz, quanto mais perto de boa amado, mais reconhecemos quem somos. E somos muito pequenos. Para que se orgulhar? Orgulhar-se de si mesmo? Do que? Pergunta as senhoras. Do que? Os santos, quando falavam, e alguns falavam, de suas virtudes, por assim dizer, Santa Teresinha dizia que queria ser uma pequena santa. Quando ela falava isso, pensa aos senhores e senhoras, que ela falava com um certo orgulho de suas próprias virtudes? Não, de maneira nenhuma. Ela falava dando graças a todo o trabalho que o amado tinha feito em seu coração. Era um canto de louvor a Deus. A alma percebe, a alma sabe o quanto ela era miserável e o quanto Deus, através dessa formiguinha pequena, operou coisas, muitas vezes, grandes. E a alma dá louvor a Deus que operou nela, e não nela própria, nas suas próprias virtudes, como se ela tivesse feito, mas Deus que operou nela. Essa é a diferença de um santo quando fala suas virtudes. Essa é a diferença. Poucos falavam, mas os que falavam nesse conceito. Padre Pio, no final da vida, dizia: quão grande mistério! Viestes e se fizeste Cristo crucificado em mim. Quão grande mistério! Uma vez perguntado: quem sois vós? Ele responde: nem eu sei. É alguém que reconhece a própria miséria. São Francisco de Assis, padroeiro da ordem de Santo Antônio, quando via Nosso Senhor, dizia uma frase célebre, que vai na alma. Inclusive é a minha frase, é a frase que eu gosto muito de escutar nas reflexões e nas direções finais. Nas leituras espirituais, essa frase, ela sintetiza a relação verdadeira da alma com Deus. Quem sois vós e quem sou eu? Vós, o Altíssimo Deus, e eu, o miserável carnezinho. Meu Deus e meu tudo. E meu tudo por quê? Meu tudo por quê? Porque sem Deus, quem somos nós? Ele é nosso tudo. Ele nos forma, nos introduz na vida espiritual e faz daquilo aquela terra árida que certamente não daria fruto. Começar a nascer pequenas folhinhas. E ao repararmos as pequenas folhinhas que Deus fez em nossas almas até agora, quem pode ficar sem dar graças a Deus? Pense nas suas almas alguns anos atrás. Pense na vida que levaram. E veja o
quão bondoso Deus nós temos. Quão bondoso Deus nós temos, que faz tudo de nada. Que faz tudo de nada. Pega o nada e faz o tudo que nós vemos em relação à criação. E Deus, sendo Criador, continua criando. Criando o quê? Falando mais propriamente da vida espiritual. Almas que muitas vezes não eram nada. E o nada mesmo, nada. E desse nada, Ele vai criando e operando através dessas almas. Criando e operando através dessas almas. Faz isso com todas as almas. Cria-as do nada. As mantém e conserva. Então, nesses três caminhos, a tríplice da alma em relação à via, à luz da via iluminativa, ou seja, a luz da inteligência, são essas. É bom essas frases, aos pouquinhos, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês essas palavras que são muito interessantes e servem como direção para nossas almas. São três. E quais são essas três? Exercícios, prestem bem atenção nisso. Depois dos exercícios de purificação, segue-se os da iluminação da alma, para que ela esteja recorrer à luz da inteligência. Essa luz primeiro se dirige sobre os pecados perdoados. Lembre-se do exame de consciência, do acúmulo da consciência. Em seguida, se estenderá sobre os benefícios recebidos. E, enfim, se fixará nas recompensas prometidas. Isso é uma sequência lógica muito interessante. E com essa sequência lógica, nós podemos terminar essa reflexão. A luz da inteligência faz-nos reconhecer os nossos próprios pecados. Em segundo lugar, nós reconhecemos a misericórdia de Deus, de apesar daquelas faltas que cometemos, e muitas delas pecados mortais, Deus, em sua suprema misericórdia, seu amor altíssimo, nos quer salvar e nos tirou daquela situação. E em terceiro, nós somos iluminados por Deus pela recompensa dos bens futuros. Essa esperança. Quando nós começamos a ver o quanto nós somos miseráveis, primeiro os nossos pecados, o quanto nós somos miseráveis, se nós não tivermos a iluminação da esperança, que falamos hoje na trezena, nós nos desesperamos. Sabem disso? Porque nós reconhecemos a grandeza de Deus e a nossa miséria. Como o finito, pequenininho, pode alcançar o tudo que é Deus. E a gente se desespera. Se não tiver essa luz das recompensas futuras, ou seja, a luz da esperança, nós nos desesperamos. Porque nós reconhecemos a nossa miséria. Nós sabemos quem somos. E uma vez que sabemos quem somos, não temos coragem de esperar de Deus, por nossos próprios méritos, a salvação eterna. Esperamos pela sua bondade. Essa é a diferença. Por isso que, sendo mais prático, o mundo está aí, as pessoas já totalmente satanizadas, como dizia o professor na conferência ontem. Elas dizem: olha, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca fiz nada assim que
fosse desagradar ninguém, só a Deus, né? Deus. Então, eu acho que não tem pecado, não posso. Deus tem a obrigação de me dar algo, porque eu levo uma vida justa. Está em pecado mortal muitas vezes, fornica, adultera, não vai à Santa Missa aos domingos, não vê necessidade de prestar um culto de adoração a Deus. Não, rezo para Deus na minha casa. Eu não gosto da igreja, não. Rezo para Deus lá em casa. Né? Para quê? Deus está em todo lugar. E já escutei gente dizer assim: Deus está em todo lugar. Até de tem pessoa da roça, tem gente da roça que às vezes chega até a blasfemar quando chega nesse grau, né? Se tirar um toco de madeira, Deus está ali embaixo. Então para que eu vou rezar na minha casa? Vou rezar na igreja? Não, eu rezo na minha casa mesmo. Mas na minha casa, Deus está em todo lugar. Ou outros que são mais cultos: Deus vê os corações. E Deus vê o meu, que o amo, mas eu não faço obra nenhuma para amá-lo. E assim as pessoas não reconhecem a sua própria miséria. O narizinho se empina porque vive numa escuridão de quem é, de si próprio. E elas vão vivendo. Quando aquelas que tiverem essa graça, hein? Por isso, aqueles que nos escutam pelos meios de comunicação social, peçam a Deus a graça desse baque, dessa pancada de Deus, que é a pancada da conversão. Quando a alma começa a ver quem é, cai o cavalo, talvez por uma doença grave, pelo câncer, nos hospitais, numa batida de carro, quase ficou na cadeira de rodas. Agradeçam, porque isso para muitos é sinal de desgraça, mas pode ser sinal de graça. Deus está dando a graça da conversão, da comunicação com Ele. Volta para mim, a partir da dor. Então, cuidado, olhem tudo que acontece como permissão da providência divina. E a partir desse baque vem a conversão para algumas almas que Deus quer salvar. E a alma, nesse baque, ela começa a perceber. Na cama do hospital, com o câncer já corroendo todo por dentro, ela percebe o quanto eu sou miserável. Meu Deus, e meu tudo. E aí nessa hora, no baque da conversão, Deus vai, à medida que a alma vai se confessando, vai se chegando aos sacramentos, Deus vai iluminando e mostrando a alma as suas misérias. E vai se comunicando com a esperança, etc. Graças a Deus por essas graças, graças a Deus. E as almas que estão muitas vezes no mundo submersas nisso, numa vida de pecados, elas estão cegas, numa profunda escuridão, e elas não conseguem ver essa realidade. E muitas gritam hoje, como foi dito na conferência ontem, muitas hoje em dia gritam o não servirate de Satanás. Eu não servirei, eu não quero que ele reine sobre mim, sobre a minha alma. Eu tenho direito, faça tudo o que você quiser, assim diz Telema, vontade. Quem é o homem? Não. Rezemos, peçamos a Deus nosso Senhor a graça de reconhecermos as nossas misérias a partir dessa via de iluminação, e reconhecendo as nossas misérias, avancemos para essa via de união. E cheguem hoje, um bom exercício espiritual, peçam a Deus, peçam a Deus para iluminar as suas almas no dia de hoje. Não vão dormir, façam esse exercício espiritual, não vão dormir sem pedir a Nosso Senhor. Agora tem uma dica muito interessante para pedir a Nosso Senhor: peçam por meio de Nossa Senhora, é mais certo. Peçam essa Santa Mãezinha, essa Santa Nossa Mãe, Nossa Rainha, Nossa Senhora, para nos introduzir nessa via de
de iluminação. É uma maravilha e susto, né? Conhecer as suas próprias misérias. Mas peçam a Deus essa graça. Por meio de sua Santa Mãe. Quem conhece a si mesmo, progride. Quem não conhece a si mesmo, por meio dessa iluminação divina, regride ou nem anda. Peçam a Deus essa graça antes de se deitar, antes de terminar, concluir suas orações. E eu tenho certeza que nossa Santa Mãezinha vai alcançar de Deus a graça da iluminação das vossas almas. Na próxima conferência, se houver uma próxima, creio que há, para mim, nós vamos tratar sobre a união, que é o mais doce dessa vida. A via de união com Deus, em que o amargo se torna doce e o doce permanece eternamente, porque vai à doçura do céu. Vamos tratar isso na próxima conferência. Ave Maria Puríssima.